se faz parte do São João, amém? Que alegria poder retornar aqui, nesse lugar que é a casa de oração, e poder tributar a Deus honra, glória e louvor. Irmãos, eu quero nos convidar a abrir a Bíblia comigo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, tá? Enquanto você acha 2 Tessalonicenses, eu quero agradecer primeiramente aqui a vida do pastor João, sempre é um prazer ver. Obrigado pela sua confiança, obrigado de coração, e por que não dizer desse casal tão abençoado, viu? Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe, pelo convite, os irmãos sempre me acompanham. Gabriel, quando não tem culto, né? Você sabe que tem culto, aí você arruma pra minha cabeça, cara. Um dia ele fugiu sem saber. Ele mais um que está perdido ali atrás ali. Mas que arrumar briga, falou, então o pastor João não faz isso comigo, não. Tá, gente? Eles são uma benção. Obrigado. Ele está ficando cada dia mais bonito, não sei se ele não sabe. Eu consegui cortar o cabelo dele, gente. Vocês acreditam nisso? E eu estou sabendo que o coração dele está batendo mais forte. Eu acho que vai sair na morte. Toda pessoa quer escapar de mim, não tem jeito. Gente, graças a Deus nós estamos aqui com alegria. Eu amo esses meninos de coração. Fazem parte da minha família também. Minha esposa deixou um abraço às irmãs. Nós temos um trabalho congregacional e o difícil é ter família grande. Se ter família grande é um grande problema, né? Porque se eu tirar minha casa lá, eu desfalco a casa inteira, desfalco a igreja, né? Aí perco metade do grupo das crianças lá, metade do grupo dos jovens. Ou seja, é verdade, o senhor está rindo que a sanção cai sobre você. Quantos querem receber a sanção aí? Vocês querem, mas sim, só para quem é casado, gente, tá bom? Ai, não, tá amarrado. Gente, vocês estão felizes na noite de hoje? Que alegria poder retornar aqui. Primeira vez que eu preguei aqui, não era aqui, uma luz, muito feliz. Toda a família, Deus abençoe. Saudade não, gente, tem café lá, é pensa. Gente, capítulo de número 3, versículo de número 9, o pastor Cleiton Costa, que é o meu pastor, deixa um abraço ao pastor João pela igreja, tá? Eu quero ler o primeiro versículo de número 3, capítulo 3, verso de número 1, 2 Tessalonicenses. Diz assim: os demais irmãos, rogai-vos por nós, para que a palavra tenha livre curso e seja glorificada como também entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós, Senhor, que não fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos, pois, porém, irmãos, que o nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que andar de forma desordenada, e não segundo a tradição, a doutrina, a palavra que foi recebida. Porque vós mesmos sabeis que convém imitar, presta atenção, convém imitar, porque não nos ouve desordenadamente entre vós, nem de graça comemos do pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a ninguém. Agora o verso que eu chamo: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar nós o mesmo exemplo, para nos imitar. Diga comigo: modelo a ser seguido. Tome seu assento. Então, como eu tenho tempo para poder iniciar, eu fico muito feliz. São poucas das nossas Assembleias de Deus que trabalham dessa forma. Então eu fico, pastor, lisonjeado por poder ter um tempo para pregar. Às vezes a mensagem é um pouco relâmpago, você não consegue nem construir ela e trazer o caráter da mensagem. Então a gente precisa entender, dentro dos fatores qual foi ordenado como tema da noite de hoje, a respeito de uma família fortalecida, de uma família como exemplo, de uma família tanto nos seus pontos negativos quanto nos pontos positivos, e da sua influência, seja ela negativa ou positiva, dentro da igreja. Então, quando Paulo ele está escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica, eu não quero frisar a história da igreja, mas frisar o que ele recomenda. Então, primeiro, eu preciso entender a respeito do que é ser modelo. Então ele diz que nós somos como carimbo, como modelo.
na vida de alguém. Então, primeiro eu preciso entender que quando nós lemos a primeira carta de Pedro 1:13, ele diz: portanto, cingindo os vossos lombos de entendimento, e sede sóbrios, e esperai inteiramente. Então não é pela metade, é inteiro. No que? Na graça que se ofereceu quem? Através de Cristo Jesus. Então, entenda: sóbrio e esperança. E eu preciso continuar inteiro. Diga comigo: inteiro. Daí eu não gosto de ficar repetindo. Eu digo para o não, precisa gravar. Então é estudo, então você vai gravar. Então, inteiro, quando nós falamos de integridade, nós falamos de ser completo, ser inteiro. Primeiro, como filhos obedientes, não nos conformando com as consciências que antes havia em nossa ignorância. Então, a forma que a gente andava, a gente não pode andar. E se vai apertar um pouco, é o tema que você escolheu, então eu vou ter propriedade para dizer o que eu estou falando. Então, primeiro eu preciso entender que, mas como aquele que é santo que nos chamou, seja vós também santo em toda maneira de viver. Ou seja, por quanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós falamos a respeito de família, nós entendemos que o ato de reconhecer as nossas debilidades e não apontar a terceiros as falhas dos terceiros, mas reconhecer a nossa. Porque eu disse a Três Maria, agora no domingo, e até virou tema da mensagem das irmãs, porque a gente quer fazer a missão e a gente quer fazer a obra. Mas a primeira obra, a primeira missão tem que começar aqui dentro. Então, antes da gente exigir propriamente de alguém, existe uma autoexigência. Então, eu não posso exigir dos outros o que eu não sou, porque o peso da medida está relativamente, ou seja, dentro daquilo que eu sou. Então, o mais importante é entender que a atitude de reconhecimento, de indignidade, que me torna digno. Olha para mim: indignidade. Ninguém aqui é digno, todos são dignos. O ato de nos tornar dignos é o ato de reconhecer a nossa indignidade. Eu não posso, eu não sou, eu não tenho, eu não consigo. Esse ato de reconhecimento que a salvação vem dele é por graça, não é por obras. Quando eu me reconheço que sou indigno, ele me torna digno, porque a justiça vem para quem está arrependido. Nós temos famílias que estão se decompondo, se destruindo por coisas pequenas. E entender que a santidade está ligada ao modelo de conduta que deve ser seguido. Então eu não vou exigir da minha filha que ela ore se eu não oro. Eu não posso exigir que o meu filho leia a palavra se eu não leio. Eu não posso exigir que eles sejam frequentemente no culto se eu vou só quando dá na telha. Eu não posso exigir uma responsabilidade daquilo que eu não sou. E acho que é tempo da gente se esclarecer e entender a chamada que está sobre a nossa vida. Entender aquilo que é muito mais do que vir para o culto, muito mais do que uma reunião, mas é uma vida inteira. Então entender que o culto de domingo não começou aqui às 7 horas da noite, às 6h30, quando alguém orou. O culto, quando já deu meia-noite, nós já deitamos o Senhor, acordamos o Senhor, viemos para a escola, dizendo: bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome na minha casa, na minha família, bendito seja sobre os meus filhos. Porque o ato de conduta não é tão relevante aqui dentro, porque aqui dentro é muito bom, o ambiente é propício. E quando nós enfrentamos as dificuldades, por quê? Salomão vai dizer em Eclesiastes 10:1 que a santidade, conduta, modelo deve ser seguido. Então a santidade está ligada à conduta. A conduta gera um modelo que deve ser seguido. Ou seja, Eclesiastes 10:1 diz que as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza o mau cheiro. Então eu tenho óleo, eu tenho a preciosidade, mas eu estou usando de maneira errada, eu estou fazendo de maneira errada, eu estou expondo o que não é para expor, estou mostrando o que não é para mostrar, enquanto eu devia me guardar. Eu devia guardar o meu corpo, o modo de se vestir, o modo de falar, como eu uso a rede social, o meu comportamento com as pessoas. É muito mais do que o hino que eu canto, a mensagem que eu prego. O que mais influencia é a minha conduta, o meu jeito de ser. As minhas filhas, os seus filhos, eles devem estar interligados primeiramente não só naquilo que é perfeito, porque o que é perfeito parece que não tem tanta absorção, talvez não é tão contagioso, mas os erros e defeitos, isso sim, é uma coisa que sempre vai ser contagiosa. E perguntamos: por que nossos filhos são assim? Por que a conduta da minha casa está desse jeito? Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e entender que a primeira obra precisa ser aqui dentro. A primeira obra é em mim, a primeira
sendo sabotada. Ou seja, tem muitas impurezas. Então, o que era pecado antigamente continua sendo pecado nos dias de hoje. Então, entender que se nós vivemos em um tempo onde as famílias estão se corrompendo, eles têm capacidade de chegar num culto como esse, e o marido não está conversando com a esposa não está conversando com o marido. Os filhos estão com mau diálogo com os seus pais. Não é possível que Deus receba esse tipo de adoração. Não é possível que a gente cante, que a gente pregue, isso seja recebido. Por quê? Porque quando nós falamos acerca de conduta, nós devemos ser modelo. E para mim construir a mensagem a aplicar, eu preciso entender que nós temos algumas famílias relacionadas na Bíblia. Primeiro, Davi foi um cara que conquistou tudo, mas ele não conseguiu conquistar a sua casa. Ele teve êxito pessoal, mas na conduta do coletivo foi uma tragédia. A espada nunca se apartou da casa dele. Um dia me perguntaram, eu estava em Ubatuba pregando, e eu 5 dias desempregado e numa época muito difícil, e eu fiquei 5 dias pregando porque eu precisava pregar. Não tinha o que fazer, era pregar. Aí alguém me perguntou: o senhor vai ficar aqui? Por que o senhor não vai para a praia? Por que o senhor não vai tirar um lazer? Eu disse: como é que eu posso tirar um lazer sabendo que a minha esposa e as minhas filhas estão em casa, dependendo de mim? Não existe conquista se não for conquista no coletivo. A conquista aqui não é conquista pessoal. Se Deus tirar o pastor João com a sua família amanhã e levar para uma congregação maior, isso é fato, vai acontecer uma hora ou outra, por mais que ele não queira, a igreja não queira, mas a conquista dele não é pessoal, ela é coletiva, foi construída entre a igreja. Da mesma forma, as conquistas, elas devem ser construídas dentro da família. A conquista não é só do marido que galgou um novo patamar na empresa, ou da esposa que foi conceituada numa área graduada, seja os estudos. Isso não quer dizer relativamente com o indivíduo, isso é coletivo. Não tem como crescer individualmente, o crescimento é coletivo. Quando um cresce, o outro cresce. Quando um vence, o outro vence. Tem gente que chega com aquele complexo de inferioridade. Mulheres que estão sofrendo com os maridos, maridos que estão sofrendo com as suas mulheres, porque o fato dela pregar e dele não pregar, ele acha que o ministério é só dela e não é dele. Não. O ministério é dos dois juntos, o ministério é da família, o ministério é da casa. Você tem que entender que quando a gente vai falar de um tema tão difícil como esse, você acha que eu não passei luta no meio de semana para chegar até domingo? Aí eu disse: meu Deus, o que é isso? É só falar de família, é só falar de algumas coisas que a gente já tem que começar a vivenciar. Então eu preciso compreender isso, que a conquista é coletiva. Diga comigo: conquista é coletiva. Diga: se a conquista alcançará toda a minha casa. Então não é para um, não é para outro. E esse maldito complexo de inferioridade, onde as pessoas aparentemente se sentem desprezadas pelo fato de não exercer uma função, de não terem êxito, talvez em uma área ministerial. E se existe um êxito, é o êxito da intercessão, é o êxito do joelho, é o êxito que talvez eu não possa sonhar os seus sonhos, mas eu estou junto com você, te dando força no seu sonho. Talvez você não tenha as habilidades que ele tem, as habilidades que ela tem, mas se nós unirmos as nossas forças hoje, a nossa família será invencível. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Então, olhar para isso, a conduta de sua casa foi um desastre. Ele foi o maior rei de Israel, mas a espada nunca se apartou da sua casa, e tudo aquilo que ele venceu foi herdado pelos seus filhos. Salomão não teve guerra, mas havia guerras dentro dele. Deixou-se levar pelas mulheres, pelo engano de Deus estranhos. Depois ele escreve em Eclesiastes, confessando seus pecados, que de nada vale nessa vida. A corrida não é dos rápidos, as guerras não são dos valentes, até os inteligentes passam necessidade, e nem aqueles que são estudiosos alcançam a riqueza. A dor, a dificuldade, o problema alcança todo mundo. A importância está no Deus que servimos e para onde nós somos. Então, se a compreensão é essa, olhar para Eli, tinha funcionalidade no tempo, característica de credencial, de tempo de casa, mas os filhos estavam perdidos. Não dá para chegar numa reunião como essa sabendo que nossos filhos estão tomando caminhos errados, e nós não podemos passar pano quente para ninguém. A gente tem que cuidar do hoje, porque hoje é a resposta da manhã. Se eu tenho que tirar o celular de casa, eu tiro o celular de casa. Se eu tenho que desligar a televisão, eu tenho que desligar a internet. Se é por um tempo, eu vou. E Gabriel, acho
que às vezes eu sou muito rígido, Ele sempre está comigo. Vai em casa, Ele diz: não precisa disso. Um dia você vai ser pai e você vai entender o que é isso. Entender que as responsabilidades eu não posso atribuir a eles coisas que eles não têm capacidade de fazer. Se eu tenho capacidade de gerar, eu tenho capacidade de fazer, essa responsabilidade foi dada para mim, foi dada para você. Não podemos ser omisso no trato, omisso no ensino, omisso na questão de caráter. É tempo de assumirmos a responsabilidade, não atribuir só a ela como coluna, só a ele como coluna. Todos nós seremos colunas, não somente da casa de Deus, mas também de nossas casas. Sairemos daqui da noite de hoje responsáveis por aquilo que Deus vai fazer. E eu acredito piamente que os resultados surgirão mediante as nossas atitudes. Então, compreender isso, eu preciso entender que não adiantava toda a funcionalidade do templo. É muito bom o que a gente faz, mas o grande problema é quando o profissionalismo entra em cena. Quando a gente se torna profissional, a gente ensaiou no meio de semana, a gente sabe que vai cantar no domingo, mas a nossa vida fora não corresponde com a vida aqui dentro. E quem anda comigo sempre vai tomar umas lapadas. E eu tenho uns meninos que andam, eu não, ou muda pela palavra, se não muda, se não mudar, eu não quero andar comigo. Sempre vai ser assim. Se tiver que cortar, dá um tempo, porque o Paulo diz que eu tenho que apartar de quem é desordeiro. E teve dias que nós saímos da vigília aqui chorando pelo pecado dos outros, chorando para que houvesse uma mudança, porque tem famílias que entram na igreja, saem da igreja, mas eles não são crentes. Desculpa dizer isso. Nós temos pelo menos 50% da igreja que não é transformada. Nós perdemos tanto tempo evangelizando a igreja, com esse tempo que a gente podia gastar lá fora. Eu estou falando por ciência, não somente de um pastor itinerante. Já fui pastor de igreja. Hoje na área do ensino eu sei o que é viajar, passar por lugares, ministrar para pastores, saber das dificuldades que eles nos contam, dificuldades onde a igreja não é transformada, onde as pessoas não mudam, onde o caráter não é mudado, onde as pessoas entram e saem da igreja e não há uma relevância. Nós não fomos chamados para continuar nesta caseira, fomos chamados para influenciar. Nós somos um modelo a ser seguido. Então compreender isso é compreender que Noé, no capítulo de número 6, quando nós lemos o capítulo 6, verso 8, o texto abre dizendo: Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. Entenda que ele não ganhou ninguém que estava do lado de fora, mediante todo o tempo do seu ministério, mas ele é alguém que ganhou a sua casa, ele é alguém que trouxe a sua família. Então compreender que diante de tudo isso, um dia eu chegava ali no açaí para fazer compra, e nós procurando uma vaga, não tinha uma vaga coberta. A gente procurou uma vaga, não tem coberta, a gente vai encostar numa vaga que é certa. E de repente passou um carro, uma Paraty, e veio uma moça com um moço estacionário. A vaga era de grávida, e as minhas filhas com os olhos atentos, esperando que uma moça vagabunda saísse daquele carro. Mas era uma moça que era mais vaga do que eu. Então ela disse: nossa, que grávida esquisita é essa? E disse: papai, isso não pode. Eu falei: não pode, porque se a gente começa a pisar na bola, errar em coisas pequenas, as coisas grandes serão de grande facilidade para que Satanás venha com seus ardis e nos agarre. Entender que princípios devem ser gerados, que a única forma de transformarmos uma igreja, de sermos relevantes para uma igreja, será com o nosso exemplo. Não é por nossas habilidades, não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que somos. Então compreender que Noé era justo porque ele não tinha medida desigual. Ele não julgava um e de uma outra forma julgava o outro. Não, a balança dele não era uma balança enganosa. Eu favoreço o pastor, favoreço o obreiro porque ele é líder da igreja, mas aquele que está com o pé no chão, aquele que é o mais pobrezinho, aquele que é o mais miserável, talvez eu discrimine ele. Não, a igreja de Cristo ama a todos, abraça a todos, ajuda a todos. Eu preciso entender que esses parâmetros é o que vai trazer o fundamento para o caráter do indivíduo. Então ele é justo, ele é íntegro, ele não tem falta nenhuma. Deus é pleno sobre a vida dele, ele tem a plena convicção que ainda que os resultados não venham do lado de fora, do lado de dentro da casa dele foi alcançado, os filhos foram alcançados, as filhas foram alcançadas, ou seja, aquelas que estavam com ele, aquelas vidas que estavam com ele entraram para dentro da arca. Então ele está gerando agora, e a arca dentro da água é o mesmo simbolismo. A editora Paulo está lá, símbolos da Bíblia, apesar de ser católico, é um livro maravilhoso, e ele vai dizer o seguinte, que a arca é como uma mulher gerando nas águas, e quando as águas minguam é como se a fosse estourando, a arca abrindo é como se os filhos fossem nascendo. Nós vamos passar as tempestades da vida, nós vamos vivenciar grandes dificuldades, ainda no meio de todo esse mar revolto, nós desembarcaremos e vivenciaremos aquilo que Deus tem para nós. Você acredita que a sua família será melhor? Você
jovem melhor, você será uma irmã melhor, nós seremos obreiros melhores na casa de Deus. Não é possível, no meio de tanta coisa, de tanto fracasso no meio da igreja, hoje dizer que é pastor, que é crente, temos uma grande dificuldade, porque isso é um pouco relevante diante da sociedade, tantos maus exemplos que a gente tem. Porém, nós entendemos que a talento, a habilidade não é bastante, ou seja, eu preciso ter uma conduta, eu preciso ser modelo. Naquele tempo, quando se imprimia alguma coisa, quando uma carta era selada, quando um pacote era embrulhado, se era de alguém para alguém, de uma autoridade, ele precisava ser selado na tinta, e quando o anel batia, ele tinha que ser de uma forma figurada, completa, porque se batesse de qualquer jeito, todo o pacote, todas as folhas ficariam desfiguradas. Então, tem alguém que diz que a primeira impressão é a que fica. Tem gente que diz que a primeira impressão é que fica, mas é verdade, porque esse termo vem do impresso, de impressão, de modelo. Se a primeira impressão for de forma desfigurada, todas as demais folhas também serão desfiguradas. Então é tempo da gente reagir, é tempo da gente mudar o nosso comportamento. Tem gente que grita dentro de casa, é santo dentro da igreja. Tem gente que fala em língua estranha, não é o caso aqui no Fornucão, só acontece lá em Taubaté, onde eu congrego. Tem gente que é bênção dentro da igreja, mas é demônio dentro de casa. É tempo da gente se converter, de mudar as nossas atitudes, dizer: diabo, quem manda na minha casa não é Satanás, quem manda na minha casa é a presença de Deus. Eu acredito, eu quero profetizar de olhos abertos sobre vidas aqui hoje. Haverá mudanças sobre famílias e sobre casas. Isso é uma verdade, isso é uma verdade, porque a gente às vezes está desgostoso com tudo. Quando não tínhamos nada, orávamos a Deus para que Deus viesse com a providência. Tem gente que não tinha nada, hoje é abençoado, tem um carro, tem uma casa boa, tem um Deus que queria, tem a roupa que queria, e parece que a maldita da insatisfação toma conta dele. O carro não está bom, a casa não está boa, o celular não está bom. Nós vivemos um tempo de insatisfação, porque a gente quer ser como o mundo. A gente não é do mundo, a gente não precisa de nada terreno. O que a gente precisa é da palavra, é da presença dele. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Haverá tempo de refrigério e haverá tempo de mudança. Eu tive um êxito esse ano, agora se passou. Minha esposa, de tanto tempo, nunca insisti para ela. Ela se formou em teologia. A minha filha fez 13 anos, mas ela tem uma capacidade mental tamanha. Ela também se formou comigo. Ficou 1 ano e meio, se formou comigo. E eu vejo os relatos de água. Agora era o aniversário dela esses dias, e eu disse para ela: você quer um bolo, uma festa, ou você quer o dinheiro? Eu te dou o dinheiro, você compra o que você quiser. Ela disse: pai, eu quero o bolo, eu quero a festa. Posso convidar os irmãos da igreja? A gente vai orar. E aquilo quebrou meu coração. Terminou o dia de quinta, sexta, sábado. Eu chego em casa e eu vejo as 3 cochichando. Em casa é só mulher, você já viu quem manda em casa, né? Você vai chegar, você vai ver a mesa rosa, tudo é rosa lá, só Jesus a causa. E de repente eu escuto a mais nova falar para do meio: você é bobo, papai ia te dar dinheiro com a mamãe e você preferiu festa. De repente uma palavra sai da boca dela: existem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro se acaba, o sapato rasga, mas esse momento de oração vai ficar eternizado. E ela disse mais: não existe nada melhor do que a presença de Deus e pessoas cheias do Espírito Santo. Eu fechei a porta, fui para o meu quarto orar, porque diante de tantas batalhas que a gente enfrenta, de tantos ataques que a nossa família enfrenta, sabemos que está tendo resultado. Vale resultado das vezes que eu não negocio com a mentira. Vale resultado de todas as vezes que eu não me lembro por nada desse mundo para manter a integridade. Eu vou ler um texto que Davi disse: ó Eterno, quem foi convidado para jantar no seu tabernáculo? Olha o que ele está dizendo nos Salmos: quem será convidado para entrar no teu tabernáculo? Quem será? Quem é aquele que vai receber a salvação? O que eu devo fazer para entrar na sua lista? Uma linguagem nova. Sabe o que Jesus, sabe que o Senhor, o Eterno, está dizendo? Ande direito, faça o que é certo, fale somente a verdade, não machuque o seu amigo, não acuse, menospreze o desprezível, mantenha a sua palavra, mesmo quando você tiver prejuízo na sua vida, viva de maneira
verdade. Ainda que a verdade machuque, resolva com a verdade. A sua mentira de hoje vai influenciar na mentira do teu filho do dia de amanhã. Abraão vivenciou isso, Isaac vivenciou isso, Jacó vivenciou isso, mas isso acabou, Cristo chegou. Eu quero profetizar, teremos uma nova mudança. Isso acontece, às vezes a gente está trabalhando, aconteceu um percalço. Esses dias um material explodiu na minha mão, queimei a perna. Até brinquei esses dias que eu ganhei uma tatuagem nova, mas estava queimado, né? Crente não faz tatuagem. Aí queimou, quando o rapaz me ligou e disse: não, filho, pode ver quanto que é aí, o que eu vou pagar. Ele ficou quebrantado, disse: pastor, pode ficar tranquilo, só queria saber se o senhor está bem, porque nada melhor do que a verdade com os seus filhos. Porque entender que quando nós falamos sobre isso, que quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. Provérbios 10:9. Hebreus 12:1 diz: portanto nós também estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas, e deixamos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então compreender que assumir as nossas responsabilidades não é se achar omisso na questão daquilo que tem que desempenhar. Vou desempenhar com destreza, vou desempenhar com alegria, vou ser exemplo para minha casa, vou ser exemplo para a igreja. Não, ninguém vai precisar falar nada. Eu acredito que 2023 será um ano que Deus vai tomar essa casa da presença dele. Vidas se achegarão aqui. Não é tempo de testemunho, o testemunho vai falar mais alto, é o bom testemunho. Existirá um tempo que a gente não pregará, mas a nossa vida pregará, porque não adianta palavras. E talvez isso seja um texto de alguém chamado Francisco de Assis, que nem protestante era, mas a sua conduta era verdade, dizendo que se necessário for, eu vou usar palavras, mas eu vou pregar com as minhas atitudes, o meu modo de ser, o meu comportamento. Eu quero profetizar: haverá mudança de comportamento entre casais aqui hoje, haverá mudança de comportamento nos filhos aqui hoje, haverá mudança de comportamento na vida dos namorados aqui hoje. E quem olhar do lado de fora vai dizer: lá está um crente de verdade, um jovem de verdade. Eu hoje cedo fui abordado por um casal, e alguém disse assim: não, filho, você me dá uma força comigo, estou trabalhando. E alguém disse: seu trabalho para pregar, para continuar pregando. Meu pastor me entende, às vezes eu tenho que sair, não consigo atender domingo de manhã em escola. Eu digo que estou trabalhando porque eu preciso pregar. Eu preciso pregar, porque a forma de eu continuar pregando, fazendo os projetos que a gente tem, onde a gente investe para pregar, é diferente. A gente não vai para tirar, a gente vai para investir. Então, ainda bem que a minha esposa é crente, e ela entende isso. E eu olhando para isso, saiu um casal e disse: o senhor pode dar uma força para mim? Não tinha outra pessoa a pensar o senhor. Eu saí e disse: o senhor é pastor, né? Eu nunca disse nada, porque a sua conduta mostra que o senhor é pastor. Então não é a questão do boneco que eu uso durante o dia, não é a questão da calça, não é a questão do tênis, mas eu preciso ser modelo para essas pessoas que estão aí fora. A sua casa precisa ser modelo. Tem gente que quer ir para a África, mas ele não tem capacidade de ganhar o vizinho dele. Tem gente que quer assumir um ministério, e Deus nem pode dar um ministério para ele, senão ele acaba com a família dele. É tempo da gente ser estruturado. Se Deus não deu, é porque ainda não é tempo. Mas eu quero profetizar de olhos abertos: Deus está te dando estrutura para você suportar o peso da manifestação de Deus que virá sobre a sua vida. Eu acredito nisso. Vivemos em uma crise de integridade. Por que crise de integridade? A gente precisa entender que o grande problema é quem somos. Qual é o propósito da minha vida, da minha família? Será que é só a gente vir para a igreja, ter a nossa correria durante o dia, a gente vem para a igreja no domingo e está tudo certo? A gente cumpre os ensaios. Se a nossa vida não for regada com uma vida de santidade, de entrega, uma vida de oração, nós terminaremos a nossa vida fracassada. E não adianta tudo aquilo que fazemos nessa terra, se não alcançarmos o verdadeiro ofício e a verdadeira responsabilidade, que é de agradar a Deus. Agradar a Deus. Então a compreensão é clara: crise de identidade, ou seja, de um modelo que se deve ser seguido. Grave isso: falta de comprometimento com a santidade, ela põe em xeque o modelo a ser seguido. Quantos estão entendendo o que eu estou me ensinando aqui hoje?
Eu quero ser um modelo a ser seguido. Alguém quer ser um modelo a ser seguido? Agora eu vou deixar você refletir 10 segundos. Você tem sido um modelo para sua casa? Vou deixar você pensar. O que é que a gente precisa mudar? E eu tive todos os defeitos que você imagina. Minha esposa é o tipo de pessoa que orou muito tempo para que eu viesse para o Evangelho. Ela é administrador de dinheiro. Hoje eu sou administrador de dinheiro. Hoje, graças a Deus, eu estou trabalhando tanto na minha vida na questão de calma. E tem gente que ainda fala gritando. Tem gente que o vizinho não sabe se você está gritando ou se você está brigando. Isso é um mau comportamento. Isso é um mau comportamento. Aí quando dá hora do culto, vamos pro culto, mas já quebrou o pau ali atrás. E a gente está sendo um mau modelo, um mau exemplo. É tempo da gente reverter isso. É tempo da gente ter paz na nossa vida. Eu sei que tem gente rindo, porque eu sei que na sua casa isso acontece. E eu não estou dizendo que na minha casa isso acontece, eu estou propício a isso. Mas eu vou fazer de forma que eu seja melhor todos os dias. Eu preciso ser melhor todos os dias. Eu preciso agradar a Deus todos os dias. Eu preciso santificar a minha vida a Deus todos os dias. Alguém recebe isso? Quem está disposto a sair daqui melhor na noite de hoje? Temos mais de 30 milhões de membros da igreja evangélica e não causamos o impacto que deveríamos. Ou seja, por isso que Paulo, aí ele entra, já estou concluindo a mensagem, ele vai dizer o seguinte: não que tivéssemos autoridade. Não é que a gente não tem autoridade, mas a gente foi chamado para ser modelo a ser seguido. Ou seja, precisamos de um estilo de vida que seja modelo para a vida dos outros. As mais velhas serão modelos para as mais novas. E dessa questão de relacionamento, como é que eu vou mudar a igreja? Como é que eu vou ser um fator de mudança para a igreja? Como é que eu vou ter aquela perspectiva onde eu vou influenciar a igreja, a minha família, a minha casa? Esse tempo o meu pastor me chamou e disse: gabinete pastoral, depois de tanto tempo gabinete pastoral. E quando eu cheguei, ele disse assim: preciso falar com você, mas é na igreja, sozinho. E a gente chegou 7 horas. E a gente começou a conversar, e ele disse assim: eu trouxe aqui você aqui, que eu fui para mim aqui. Porque eu sei da luta que você está passando, dos problemas que você está passando, dos ataques que você está passando. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, eu estou aqui para te apoiar. Eu te conheci ainda antes de ser seu pastor, nós saímos juntos para pregar. Eu só tenho uma coisa: eu quero você tal dia aqui comigo só. E eu não quero que você deixe de pregar. Ele me abraçou e começou a chorar. Você não tem noção quanto você tem sido um modelo para a vida desses jovens. As minhas filhas, trazê-las para cá é uma luta, porque por causa da responsabilidade que elas têm junto aos jovens. E uma pessoa que foi toda desgastada, desgraçada, vivendo no mundo, e tem uma vida transformada hoje, vendo os seus filhos diante do altar de Deus. A gente precisa continuar sendo modelo. Eu não tenho o que eu queria ter, eu não sou quem eu queria ser, mas eu sou bem melhor de quem eu era antes. Então entender isso, entender que eu preciso continuar. Diga para alguém: continue. Sendo exemplo. Eu sei que santidade não é contagiosa, o pecado é, a fofoca é, a intriga é, eu sei. Mas Deus está contando com alguém que continue. Você não precisa de reconhecimento de homens na terra, você precisa de reconhecimento de Deus. Você não tem que se importar, porque reputação é o que as pessoas dizem de você, caráter é o que Deus conhece de você, é o que Deus, nós não vamos negociar princípio. Por quê? Deus não está interessado naquilo que eu sou agora, mas naquilo que eu estou me tornando. É naquilo que eu estou me tornando. Eu não posso. Às vezes eu até brinco com ele. Às vezes ele está tocando, eu fico preocupado, ele não está meditando a palavra de Deus. Ele fala: não, estou meditando. Pelo amor de Deus, eu não quero perder ninguém. De nós se encontrarmos como profissionais daquilo que fazemos, aonde os nossos filhos não vai ver mais interesse. Nós temos pastor João, nós temos igreja onde não tem mais jovem, onde a juventude acabou, onde só os senhores e senhoras de cães brancos estão na igreja. A igreja está definindo, não posso falar o nome dela, porque acabaram com a mocidade. E a questão não é dos jovens não quererem compromisso, é porque talvez os mais velhos não foram bons exemplos para aqueles que estavam vindo. Os pais não correspondiam com o evangelho que pregavam.
trago. Nós temos que corresponder com aquilo que eu canto, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo da minha fé. E eu acredito que nós vamos sair daqui mais estruturados. Eu sei que dentro desse mês que vocês estão tratando com a família, eu sei que Deus agirá de forma poderosa e haverá testemunhos, casamentos reatados, filhos reatarão seus relacionamentos, uma vida mais santa, uma igreja mais cheia da presença dele. Somente um caráter piedoso, uma vida cheia com o Espírito Santo, grave isso, vai lhe assegurar um fruto verdadeiro e uma referência de liderança contínua e duradoura. Então o que Deus tem para mim tem que ser contínuo. Quantos acreditam que a sua caminhada vai continuar? Quantos acreditam que ela vai ser duradoura? Ela vai ser duradoura, ela vai ser duradoura. Sua casa, sua família, ministério, sua chamada. Nós não queremos nada que venha hoje e acabe amanhã. Nós não queremos viver um conto de fadas. Nós estamos vivendo a história de Harry Potter. Nós não estamos, não é nada disso. Nós estamos vivendo uma vida real. E nós precisamos ter um caráter de conduta como referência. Por quê? E eu preciso entender quantas famílias demonstram competência. E algumas pessoas até tomam como modelo, mas quando a soberba toma conta de algumas pessoas, isso pode desfigurar o caráter dela e ela pode terminar isolada em sua vida. Não se deixe inchar, não é um sucesso. Seja cheio da presença. Não deixe que nada roube a cena. Cristo tem que ser a primazia na tua casa. Cristo tem que ser a primazia na tua casa. Cristo tem que ser a primazia. Nós pregamos, mas temos um dia da família. Temos um dia da casa. Alguém diz assim: por que você trabalha tanto? Para a minha família poder desfrutar, para ela poder viver, para ela poder comer o melhor, vestir o melhor, ter o melhor. Eu não tenho problema em gastar a minha vida. Eu estou gastando aquilo que de mais precioso eu tenho, é a minha casa. A maior preciosidade não é carro, a maior preciosidade não é o imóvel onde você mora, mas é a família que você tem. Eu quero acreditar que Deus está restaurando famílias aqui hoje. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fica de pé. Grave isso. Reputação, não dá para tratar. Se for a gente tratar esse tema aqui, a gente tem que tratar pelo menos um mês. Só um pouco dos temas, os temas são maravilhosos. Grave isso, diga comigo: reputação. Diga assim, diga mais forte, ajuda eu. Diga: reputação. É o que eu represento para os homens. Diga assim: caráter é o que eu sou para Deus. Então, o mais importante não é somente a reputação. Então a gente não vai fazer como Moisés, desceu do monte e veio vestido de glória. Só que um dia a glória foi embora. E ele continuou com o véu no rosto, mas sem glória. Então, se for para tirar o véu hoje e reconhecer que a glória foi embora, eu vou pedir que a glória dele volte hoje de novo. Se os cultos de oração na tua casa não tem mais, eu quero profetizar que vai ter. Entenda que quando a gente vai jantar, eu sou chato. Em casa tem várias mesas, e a mesa é grande, porque eu quero todo mundo sentado. Ninguém mexe no celular agora. Nós vamos degustar o alimento, que a providência está na mesa, porque não é qualquer um que senta na minha mesa. A mesa da minha casa é o altar. É o momento onde nós colocamos as nossas conversas, o nosso dia a dia, e nós temos um ritual. Chegou a tarde, quem chegar primeiro faz o café. Se nós não chegarmos, a esposa ou eu não chegar, a filha mais velha faz o café e todo mundo se assenta, nem que seja 20 minutos. A gente vai falar do nosso dia a dia, olhar olho no olho, e nós vamos orar a Deus para que Deus continue nos abençoando. Então a mesa ainda é altar. Esse negócio de um come na televisão, outro come no videogame, outro come no celular, onde as pessoas, existe um mau hábito. Enquanto as pessoas estão conversando, a pessoa está aqui digitando. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. É tempo da gente se ligar, é tempo da gente voltar. Tem gente que está vivendo junto, mas está separado, nada contra. Eu tenho toda a tecnologia, eu amo isso, mas eu entendi que existem coisas que, se for em excesso, vão atrapalhar o nosso relacionamento. Então eu preciso entender que caráter e santidade é a base que sustenta todas as conquistas. Caráter e santidade é a base que sustenta todas as conquistas. Eu vou repetir para você entender: caráter e santidade é a base que sustenta todas as conquistas. Se na tua casa você tiver caráter, seus filhos tiverem caráter, você tiver uma vida de santidade, vai sustentar todas as
melhor todos os dias. Eu preciso, não é uma autocobrança. Eu preciso ser modelo, eu preciso ser exemplo. Eu preciso ser exemplo. Homem e mulher irá além do seu caráter. Ninguém irá além do seu caráter. O que você é vai refletir na vida dos seus filhos. O que você é vai refletir na vida dos seus amigos. Você quer que as pessoas que estão lá fora venham para a igreja? Qual é o seu comportamento na escola? Qual é o seu comportamento na rua? Que tipo de roupa nós vestimos? Qual é o nosso linguajar na rede social? Como é que nos comportamos? Nós somos dissolutos ou somos alguém que tem a palavra, que guarda a palavra, que anda na palavra, que na nossa casa seja como a casa do pai do filho pródigo, que não falte o pão e que traga lembrança que a nossa casa é casa que justifica, é casa que salva, é casa da presença. Eu acredito que através de vidas serão restauradas aqui hoje. Eu estou dentro do meu horário. Pessoas vazias e sem caráter. Quem já andou com Gabriel às vezes ele dava uma dessa, mas ele melhorou. O GPS dele às vezes falhava, dava um bico. Você já andou com alguém que não sabe para onde está indo? Não é ele não, ele sabe, tá? O GPS dele. Quem já andou com alguém que não sabe para onde está indo? Você já andou? Já andou não? Com alguém? Já andou? Um caráter desfigurado é como um motorista sem direção. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Para onde você está guiando a sua família? Eu preciso falar também. A confiança de vida plena é a perspectiva da jornada da vida. Eu gosto de uma frase de Darío, ele diz o seguinte: na jornada da vida você pode enganar o mundo inteiro e ainda receber aplausos, mas enganar aquele homem que está no espelho, você vai ter dor de cabeça, derradeiros dores de cabeça, porque a gente não consegue enganar. Às vezes eu digo assim, estou emagrecendo, deve ser o tamanho de sua pança, cara. Eles falam desse jeito, são terríveis. Eu olho no espelho e digo, acho que estou precisando de uma academia. Ninguém consegue enganar a pessoa do espelho. E as verdades que nós conhecemos não são as verdades que as pessoas falam, são as verdades que a gente conhece da gente. Eu não sei qual é a verdade que você conhece de você, mas se você quer tornar-se uma pessoa melhor, como eu quero, se você quer uma oração, sai do teu lugar. Eu quero orar por você e por a tua família aqui hoje. Vem. Eu quero orar pela tua casa. Estou te esperando aqui no altar. Cuidado. Venha, estou te esperando, venha. Eu fico muito feliz até com as mensagens que às vezes a gente ministra. E a gente vai aprendendo com Deus todos os dias. Eu já fui muito do tempo da emoção, mas onde não tinha arrependimento. Já fui muito do tempo do movimento, onde não tinha quebrantamento. Meu desejo, pastor João, Manília, que nós tenhamos famílias restauradas e comprometidas com a palavra de Deus. A única coisa que volta do pó, do túmulo, e se recusa a ser enterrado, sabe o que é? O nosso legado. A pergunta é: se a gente morrer hoje, qual é o legado que a gente tem deixado para a nossa casa? Se a gente morrer hoje, como é que a gente está diante de Deus? Você está tendo a oportunidade de voltar hoje, de tomar uma posição hoje. Tem dias que eu acho que eu vou morrer, tem dias que eu acho que eu vou viajar e não vou voltar mais. Aí eles ficam me chamando de velho. Eu começo a refletir na minha vida, eu começo a refletir nos meus pecados. Eu preciso deixar um legado. Eu quero orar para alguém que quer voltar aqui hoje. Eu quero orar para alguém que quer assumir um compromisso aqui hoje. Se tiver essa pessoa que está disposta a assumir esse compromisso, vem à frente. Eu quero orar pela tua vida também. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Não sei quem vai louvar, mas eu quero orar. Vou deixar um livro para vocês lerem depois. Grave isso. Se
livro é muito bom, não vai quebrar nenhum paradigma de doutrina bíblica, pode ficar tranquilo. Augusto Cury. Pais inteligentes não geram herdeiros. Pais inteligentes geram sucessores. Eu posso orar com alguém aqui hoje? Tem mais alguém? Jovem, que a oração vem? Mudança, transformação vem. Ser mudado, transformado vem. Nós vamos orar, vem correndo. Vem. Nós vamos sair daqui melhores. Vocês têm que entender que tudo que a gente está vivendo é que Deus vai usar a nossa vida para curar muita gente aí fora. Eu chegava nesse domingo para evangelizar e o pessoal tudo de iPhone 14, só máquina, só carrão. Eu tava quase desalmado. Aí chegou o Biel todo lindão, parecendo um atleta. Eu me senti tão pequeno. Eu não sei não, ele está apaixonado, gente. Vai dar casamento aí. Quem antes acredita que vai dar casamento na vida do Gabriel? Nós mandamos glória a Deus, né? Eu olhei para o pastor, você já foi ali? Ele disse, Israel, ali não, tinha um grupo de pessoas. Eu vi que eles deram uma tremida. Depois logo chegaram com os malucos lá. Eu disse, então vem comigo, se você cercar não tem problema. Eles vieram. Eu cheguei e disse, e a rapaziada, beleza? Não quero roubar a brisa de ninguém, posso trocar um nero com vocês aí? Eles olharam para mim e disseram assim, pode chegar. Dá licença, um minutinho só. Ninguém entendeu nada, 5 minutos de palavra. Estava todos aqueles moços e todos os pastores chorando. Eles voltaram me abraçando, chorando comigo, abraçaram o Biel, choraram com ele. E dissemos, nós não temos o que você tem, nós não temos o que você tem. Às vezes a gente pode pensar que a gente não tem nada, mas a gente tem o mais precioso. Toda a sua história, tudo que você vivenciou, todo o seu choro, todos os nossos fracassos não foram em vão. Deus estava construindo uma história de valor no meio das dores. Deus estava gerando no meio do processo de luta, de problema, um grande vencedor. Você vai ser cheio da presença de Deus. É engraçado. O que Deus tem é maior. O que Deus tem é melhor. Suas dores e angústias, seus desesperos de alma, dos dias que você não quis mais um compromisso, pessoas tentaram abalar a tua fé. Nós perdemos o rumo. Eu não sei. Mas a mão de Deus te cura. A mão de Deus te restaura. A mão de Deus te levanta. Não são os tropeços da nossa vida, não são os problemas que vão nos derrotar. Deus está nos tornando mais fortes. Seremos exemplo para a gente que está aí fora. A sua história vai servir de exemplo, a sua dor vai servir de exemplo, a sua família vai ser exemplo. Quem acredita nisso? Eu sinto a presença dele. Agora Ele está nesse lugar. Tem cura chegando, tem milagre chegando. Você vai voltar para casa diferente, relacionamento diferente. Ai, a família será fortalecida. O Espírito de Deus. Pastor, eu não me recordo o nome da sua filha. Mas é Beatriz. A gente vai viver o que a gente não viveu. A gente vai provar o que a gente não provou. Eu queria que alguém abraçasse ela. Abraça ela. Existe um peso sobre os nossos filhos. Existe um peso sobre os nossos filhos. Os filhos de liderança são cobrados muito mais. Nós vamos ser aqueles que abraçam, aqueles que cuidam. Nós vamos ser pessoas cheias da presença para curar. Se você quiser abraçar alguém que está do teu lado, pode abraçar. Às vezes um abraço cura, um abraço restaura. Às vezes um abraço levanta, um abraço é tudo que a gente precisa. Eu já fiz gabinete pastoral junto com a minha esposa. Quando alguém chegou e falou, irmã Leia, e
lugar é na presença dele. Muitas pessoas te julgaram, te machucaram. Eu sei que muita coisa te colocou para fora, mas não tem como viver sem a presença dele. Já te disse outras vezes isso, sou seu amigo. Eu não posso sair dessa noite aqui sem te dizer: as coisas começam a estreitar, o relacionamento de Deus começa a ser mais apurado. E eu quero profetizar, meu irmão, você vai conquistar tudo que o Senhor tem para tua vida. Haverá uma mudança tamanha, uma manifestação tamanha, mas o tempo que você assumir um posicionamento comigo. As conquistas só se chegarão quando verdadeiramente a gente se mostrar. É tempo de você parar de bater cabeça. É tempo de você parar de tropeçar. Eu não posso deixar de dizer isso. Eu sei que muita gente te machucou. Eu sei que muita gente, em vez de te abraçar, te colocou para fora. Mas hoje tem que chegando aqui. Você não depende do que os outros dizem. Você depende da fé que Deus colocou sobre você. Não importa as coisas que te prendem, as coisas que te amarram. Eu quero orar pela tua vida aqui hoje. Eu vi cadeias sendo quebradas, correntes sendo quebradas. Existe uma mão de Deus sobre a tua vida. Eu vi como uma visão, você posicionada na igreja, vivenciando chamada, e você diz: Deus errou na escolha. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. O teu tempo é hoje. Se posicione hoje, volte hoje. Abraça ela. Alguém pode orar? Feche seus olhos, vai orando a Deus.